Te atualizo ainda sobre reforços no Galo. O Atlético já anunciou um centroavante e está com negociações encaminhadas por um volante. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E tem reforço no Clube Atlético Mineiro. O Galo tem agido de maneira bem discreta e silenciosa no mercado, a ponto de não haver vazamentos. E mais uma surpresa aconteceu nessa sexta-feira, quando o Atlético anunciou a contratação de Thiago Borbas, centroavante uruguaio de 24 anos de idade, que pertence ao Red Bull Bragantino e estava emprestado ao Oviedo. O Oviedo concordou com a quebra desse contrato e o Atlético fica com o Borbas até dezembro por empréstimo, opção de compra de 4 milhões e 200 mil euros ou 21 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. A fase do Borbas não é boa. Centroavante que já foi extremamente útil no Red Bull Bragantino, não marca gols há mais de um ano. A última vez que ele balançou as redes em 13 de junho de 2025, partida pelo Red Bull contra o Corinthians. O Borbas amargou período de jejum no próprio Bragantino depois disso e também no Oviedo, onde atuou por 12 partidas sem balançar as redes. Ainda assim, com a camisa do Bragantino, 134 partidas e 27 gols. Importante registrar que o Atlético, que sonhou com a contratação de David Washington, não tinha dinheiro para investir em centroavante. E essa opção acabou sendo a mais barata entre as disponíveis no mercado. Você gosta do Borbas? O que você pensa sobre o tema? Já ia esquecendo de outra parte importante. Além de fechar com o centroavante uruguaio, também há uma negociação em andamento para que outro uruguaio, dessa vez o volante Nicolas Fonseca, se junte ao Atlético por empréstimo com opção de compra. Ele pertence ao León do México e há uma negociação em andamento. Jogador que passou pelo River Plate da Argentina e chegou a atuar pela seleção do seu país, o Uruguai. O Nicolas Fonseca se juntaria a outros atletas e a contratação dele especificamente aconteceria por conta da frustração na chegada do Fred, que ao que tudo indica permanecerá no Fenerbahçe, pelo menos até junho do ano que vem. Já o Atlético viaja até São Paulo para enfrentar um adversário pra lá de indigesto. Nos últimos 16 jogos contra o Palmeiras, venceu somente um, na Casa do Verdão, lá em 2023. Gols de Hulk e Paulinho. Para derrubar esse retrospecto negativo, o técnico Barba Domingues pode ter o retorno de Gustavo Scarpa, liberado pelo departamento médico. Ele tinha muito dor e não podia se treinar, não se podia treinar bem e tinha muita dificuldade para jogar. Os equatorianos Alan Minda e Preciado também treinaram com a equipe. Mas a mudança que o Atlético precisa é na postura em campo, para não lamentar, mais uma vez, os minutos de desatenção que custam pontos. Nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, temos que melhorar esses momentos para não passar o mesmo que fizemos no primeiro semestre. Ó, tá aí o Baba falando e nós aqui começando mais uma edição dos Donos da Bola, sexta-feira, recebendo esta grande bandeira, Lucas Borges, fenômeno Lucas Borges, André Cristino tá comigo também, bem-vindos, Valuzeiro, de branquinho na sexta-feira e Elton, ó, a gente vai iniciar falando, obviamente, dos objetivos de Atlético e Cruzeiro, mas aí não tem jeito, né? A rodada do final de semana já acontece. E aí nada mais, nada menos que o Atlético visitando o Palmeiras, tem desfalques o Palmeiras e tal, mas ainda assim um elenco espetacular e com desfalques importantes, inclusive o Cruzeiro também recebendo o Botafogo. O Atlético tem a parada dura contra o Palmeiras, lá mesmo desfalcado em El time. Hoje a Renata perguntou pra mim assim, no finalzinho, quando eu tava saindo do jogo aberto, a Renata falou Palmeiras assim... desfalcado? O Palmeiras tá muito desfalcado. Aí a Renata falou assim, e aí, Everton, tal, jogou contra o Palmeiras. 1-1, Renata. 1-1 sem convicção nenhuma. Eu tô achando que vai ser uns 3-1 pro Palmeiras, mas vou palpitar 1-1 só de raiva. Aqui, 1-1 você pode levar pra qualquer atleticano aí, roda na Praça 7, aí assina na hora. Assina na hora, 1-1 com o Palmeiras. Isso aí assina fácil. O Atlético tem um desafio complicadíssimo. Independentemente do Palmeiras estar com desfalques, o Palmeiras tem um elenco super qualificado para pegar e colocar em campo uma equipe tão forte quanto a que poderia ser a titular da equipe do Palmeiras, com todas as peças em mãos. É um time muito forte, o Atlético vai ter que fazer uma partida
como há muito não se faz. O Atlético vem de um jogo contra o Bahia que gerou uma certa frustração. Desfalques do Palmeiras. Barbosa suspenso, o Kelvin suspenso, o Sousa suspenso, o Alan suspenso. Todos esses jogadores de alta qualidade, né? Aí os que entram também são sempre de qualidade. O Giai também está lesionado, o Felipe Anderson, edema na coxa, Vitor Roque está em transição, o Jefé, recuperação de cirurgia, e o Flaco Lopes está no recesso de Copa. Falar em recesso de Copa, será que o Atlético vai ter a possibilidade de usar seus jogadores que foram para a Copa e não jogam desde o dia 30 de junho? Desde o dia 30 de junho, ontem um tal de Paredes, só avisar para vocês, tá? Um tal de Paredes que jogou a Copa aos 120 minutos, né, da Copa, que cometeu até depois, brigou, né? Então, ou seja, praticou 2 esportes, futebol, depois foi pro MMA, brigou ainda na final da Copa do Mundo, no domingo. Domingo, ô Lucão, domingo, isso mesmo, no domingo ele jogou, na segunda teve festa para eles lá na Argentina, e ele estava presente, né? Na terça ele descansou, na quarta ele treinou, na quinta ele deu uma assistência espetacular pro gol da vitória do Boca pra cima do Wings. Que dia foi o último jogo do Equador? Que eles o time do Equador, eu vou repetir, Lucão, vou repetir. No dia 30 de junho, o Maurício jogou pro Paraguai, eliminou a Alemanha, Lucão. Eliminou a Alemanha, ajudou a eliminar a Alemanha. Fez 2 gols no meio de semana agora contra o Coritiba. Mas os meninos do Atlético receberam folga. Até que o Alan Franca eu tiro ele dessa porque teve assuntos pessoais que ele teve que resolver. E foi justificado, né, Elton? A gente sabe por que ele não representou. Isso, exatamente. Agora, Minda e o Preciado, o Atlético precisa dar uma justificativa. Mais uma, né? Mais uma que a gente pede aqui. Justifica, por que aconteceu isso? Não, aí fala assim, gente, que o pessoal da Band persegue tanto o Atlético. Dó, deve ser por isso que vocês passam a mão na cabeça de jogador do Atlético o tempo todo. É por causa disso. Aí agora eu quero saber, será que os reforços dos jogadores equatorianos, o Minda, e aí, Minda? Como é que é? Desenvolve, meu filho. Uma das principais contratações da temporada. E aí? Não precisa falar não, meu filho. Você pode ficar caladinho. É só jogar com bola no pé. No que não apresentou até agora. E aí? Como é que vai ser? Copa do Mundo sua também foi desse jeito. Porque seu treinador deve ter observado alguma coisa, né? Porque o primeiro jogo você fez, depois sumiu. Sumiu, desapareceu. E o Atlético nada. Clínica de natação que é o Atlético. Porque tá sobrando jogador, né, Eltinho? Tá sobrando jogador no Atlético. É porque a fase tá boa. Que a torcida não tá 3 pontinhos. Né? Tá podendo mesmo. Esse SPA que é o Atlético. Que a partir do momento que a diretoria não chega e tem 2 porta-vozes, até 3 por Guilherme, Brax, Pedro Daniel e o Guilherme, pra justificar por que esses caras não jogaram até agora, a gente abre margem pra gente pensar tudo, não é? O Atlético é um clube profissional, pelo menos ainda é, né? A gente acredita que seja. O Atlético nessa fase terrível, precisando de jogador pra caramba, o Barba tendo dificuldade até de compor o banco de reservas, morrendo com substituição no banco, por falta de qualidade e até de quantidade, e os caras não voltaram até agora. É um soco no estômago do torcedor do Atlético. Vamos falar sobre o Galo aqui no apito final. O Atlético buscando pontos perdidos dentro de casa. Foi um empate contra o Bahia com sabor de derrota e agora é parada torta contra esse Palmeiras que está invicto jogando em São Paulo no Campeonato Brasileiro. Não é isso, Cláudio Rezende? Um abraço, boa noite. Um abraço a você também, muito boa noite a todos. O Galão da Massa, que deixou pontos importantes pelo caminho na última terça-feira na Arena MRV, no retorno ao Brasileirão. Agora tem um desafio enorme: encarar o atual líder Palmeiras, invicto até aqui em seus domínios, em casa, na competição. Jogo domingo, 7h30 da noite, na Arena Palmeiras, que agora mudou, né? O name rights agora é Nubank Park, lá na capital paulista. O Galo, que na casa nova do Palmeiras conseguiu 2 vitórias nesse período mais recente. O ano passado foi 3-2 para o Palmeiras por lá. E pode ter aí novidades. O técnico Barba Domingues está aguardando ainda o restante da preparação da semana. Teremos treinamentos nesta sexta
E no sábado, antes da viagem, em voo fretado para São Paulo, e aí o treinador vai definir se ele vai relacionar Gustavo Scarpa, o Scarpa que passou por uma artroscopia, o jogador teve um problema ali na região do joelho, e ficou fora, né, do Galo um período. E por conta disso, está tentando se recuperar fisicamente. Além dele, os equatorianos, Alan Minda e Preciado, os três estiveram em campo nesta quinta-feira e possuem chances de pelo menos serem relacionados. O volante Alan Franco, que chegou por último, fez 2 treinamentos, mas apenas atividades internas até aqui. Fica um prazo curto para o Alan Franco ser relacionado já para este fim de semana. Se quiser, o Barba Domingues pode repetir a escalação. Ele não perdeu ninguém daquele time que começou jogando contra o Bahia. Mas o contexto é diferente, né? O jogo fora de casa, contra o líder. Ele pode colocar mais um jogador de marcação, o Ivan Roman, que foi titular lá naquele duelo contra o Vasco da Gama, o último antes da parada, pode reaparecer, está disponível depois de cumprir suspensão. Pode colocar mais um volante? São situações para o Barba Domingues definir até o próximo sábado. Valeu, Cláudio. São algumas definições e são reforços mais do que necessários. O Atlético precisa mudar, tentar pelo menos um pouco o cenário, e o que o Barba não vem, pelo menos, tentando fazer durante o jogo, né, Romano? Ele não é de mexer tanto, isso dá mostras que talvez não confia no elenco. É muita pouca mudança para a demanda que o Atlético tem, né? Eu não sou advogado dele não, mas vai colocar quem? Quem? Ele olha pro banco e fala assim, Jesus toma conta. Não tem jeito. E outra coisa, o Atlético, por exemplo, empatou com o Bahia, o Atlético teve chances de vencer o jogo, mas o atacante do Atlético tem medo de fazer gol. Ele tem medo, o ataque do Atlético é um ataque de raiva no torcedor, porque o ataque do Atlético não faz gol. O homem que é responsável por fazer gols perdeu 2 oportunidades contra o Bahia e matou alguns contra-ataques. O Atlético não tem um fazedor de gols. Aí eu fico vendo aí, mas o Atlético tentou, não sei o quê, contratar o Fred e tal. O Atlético não tá precisando de jogador meio campo, o Atlético precisa de atacante, o Atlético não tem atacante que faça gol. Mais do mesmo, tá cheio lá. Precisa alguém que coloque a bola na casinha. Esse é o grande problema do Atlético. Tá bravo aqui também o Fernando Gonçalves, pelo YouTube, deixando o sinal alerta na luta aí contra o rebaixamento. Para isso, para chamar o torcedor, tem promoção mantida ou não, Cláudio? Está mantida sim, aquela promoção, a campanha, o Galo é para todos. 5.000 torcedores que nunca foram à Arena MRV terão esta oportunidade no próximo duelo em casa, que será no dia 1º de agosto, um sábado, contra o Juventude. É Copa do Brasil, mata-mata. Esse primeiro duelo do mata-mata em casa, o Galo decide fora na semana seguinte. Então, os 5.000 torcedores, eles poderão, a partir de terça-feira, dia 28, resgatar esses ingressos. Nunca pode ter ido à Arena MRV, tem que cadastrar a biometria facial e tem que estar ativo em um plano Galo na Veia. Pode, inclusive, ser o Galo na Veia da Massa, que não tem mensalidade. E o Galo que no último jogo teve essa promoção pela primeira vez e levou mais de 9.000 torcedores que nunca estiveram na casa atleticana na Arena MRV. Cláudio Rezende, e para o torcedor ter esse ânimo para ir ao estádio, para ter de volta pelo menos a confiança, o Atlético tem agora um nome pro radar, é um cara jovem, pode vir da Europa, por empréstimo. Atualize a situação. Ele pode vir do Chelsea, é isso, Cláudio? O nome é do David Washington, pertence ao Chelsea da Inglaterra, foi jogador revelado na base do Santos, tem apenas 21 anos. Não conseguiu se firmar. Por lá foi jogar no Chelsea Sub-21 e até chegou algumas partidas na equipe profissional lá do Chelsea, não conseguiu jogar. Ano passado retornou ao Santos e também no Santos não teve muitas oportunidades. E o Atlético teria interesse, é um perfil de SAF, né, de jogador jovem, com potencial futuro, só que, no caso, o Atlético não teria condições para uma transferência. E aí a gente sabe, né, que o Galo não pode fazer grandes investimentos. Tentaria um empréstimo desse jogador, inicialmente,
nessa janela do meio do ano. É um camisa 9, alto, né, 1,85 m de altura, é um jogador de área, que inclusive o técnico Barba Domingues comentou a respeito que é um atleta, né, que ele quer. O centroavante estaria com esta intenção, o Galo no mercado, mas esbarra na questão financeira e é um atleta que já foi no futebol do exterior, está por lá no Chelsea, mas não conseguiu vingar no futebol inglês. Um cara jovem, tem 21 anos, que você disse, Romano, foi precoce do Santos para o Chelsea, uma negociação na casa aí dos 80 milhões de reais ainda quando ele tinha 18 anos, hoje com 21, retornou no ano passado para o Santos, fez só 20 jogos e 1 gol marcado. David Washington, seria uma aposta, seria algo para acrescentar dentro do que tem o Barba no seu elenco? Se a gente pegar tudo que ele fez até agora no futebol, aposta. O Atlético estaria contratando uma aposta e não uma solução. O Atlético não estaria buscando uma solução. E neste momento o Atlético precisa de solução. O Atlético não precisa de aposta. Quer apostar num jovem? Aposta no Riquelme, que é seu, que está na categoria de base. Aposta nele, aposta no Guti, que foi levado pro jogo. Quer apostar? Aposta no que já é seu. Apostar num jogador e bateu lá na Europa, não deu certo. Veio pro Santos, não conseguiu jogar. Seleção de base, ele começou, a última vez que eu acompanhei, ele começou como titular, perdeu essa titularidade. Gente, Atlético, futebol não é cassino não, mano. Para de aposta.